Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, a solução de Deus para os conflitos internos do homem. No texto que nós lemos aqui, de Gênesis 3:9, que vou repeti-lo, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Neste texto, Deus faz uma pergunta. Mas essa pergunta, onde estás, não é uma pergunta geográfica, locativa. Deus não está interessado aqui ou querendo saber aonde o homem estava. Deus, ele é onisciente. Ele sabia perfeitamente onde o homem estava. Mas essa pergunta é uma pergunta sobre o estado interior do homem. E Deus faz essa pergunta para despertar justamente este estado de consciência no próprio homem. Não que Deus não soubesse onde ele estava, mas é uma pergunta para tentar despertar o homem do que estava acontecendo nele próprio. Ou seja, no próprio interior do homem. Então Deus pergunta: onde estás? Onde você está em meio a turbilhão, o turbilhão de sentimentos e emoções que te arrebataram da paz quando você comeu do fruto proibido? Onde você está neste meio, neste turbilhão de sentimentos que te tiraram da paz que você tinha até cair? E que agora promove dentro de você sentimentos que você não conhecia antes. Onde está o seu estado de consciência? Deus faz quase que um apelo ao homem: olhe para si mesmo e perceba o que está acontecendo com você agora. Depois que você aceitou morder a delícia, que você não poderia mordê-la, o que aconteceu com você? Aonde você está? Essa é a pergunta de Deus. Onde estás? O que está, onde está agora, após o pecado ter te devastado? Onde você está agora? Você foi criado perfeito, habilitado para viver prazerosamente e usufruía de uma paz intensa. Mas onde você está agora? Olhe para o que você era, considere como você está agora. Por isso Deus então faz essa pergunta: onde estás? Bem, ao leitor distraído, essa pergunta pode parecer uma pergunta simples, mas há muita complexidade nela. E por que a complexidade nela? Porque essa não é uma pergunta geográfica. Essa é uma pergunta que chama o homem a despertar pelo seu estado interior, como nós dissemos. E porque esta pergunta, além de chamar o homem a despertar para o que estava acontecendo nele próprio, irmãos, Deus apela aqui, Deus chama aqui a inteligência do homem. Não é inteligente a pessoa simplesmente se entregar ao pecado e seguir a sua vida de queda em queda, de corrupção em corrupção, de devastamentos e devastamentos, até que chegue o final dos seus dias. Não há inteligência nenhuma nisso. O que é inteligente é a pessoa olhar para dentro de si mesma e considerar o que está acontecendo com ela. O que está acontecendo com ela. E por isso Deus faz essa pergunta. Então essa pergunta é complexa porque essa pergunta faz o homem professar a sua condição lastimável de alguém que passou rapidamente de uma paz plena e absoluta para uma neurose. Neurose, porque Adão, a resposta de Adão está aqui no verso 10. Veja o que Adão responde. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Um sentimento que Adão nunca havia sentido. E um sentimento que Adão jamais iria sentir se não tivesse submetido ao pecado.
Então o homem rapidamente passou a apresentar um sintoma do que a psicanálise chama de neurose. Segundo a psicanálise, o caminho para a neurose passa exatamente pelo que o homem experimentou na queda. Se você for estudar psicologia, você vai ver que quando você for estudar esse estado de ânimo, esse estado de espírito que torna o homem neurótico, você vai ver que o efeito, o que vai resultar na neurose é exatamente o que Adão passou na queda. Ou seja, culpa e vergonha. A culpa e a vergonha são temas significativos na psicanálise e têm sido cada vez mais estudados. Estes dois sentimentos desempenham papéis importantes na compreensão da psique humana, revelam muito sobre a natureza do ser humano. Essa frase que eu falei agora, eu tirei de um site chamado BART, que é um site que fala de psicanálise, é um site científico. Veja o que fala. A culpa e a vergonha são temas significativos para a psicanálise e tem sido cada vez mais estudado. Esses dois sentimentos desempenham papéis importantes na compreensão da psique humana e revelam muito sobre a natureza do ser humano. A psicanálise, na sua forma científica, ela entende que a natureza humana, o homem natural, ele se envolve tanto com culpa como com vergonha. E se esta culpa e esta vergonha não forem tratadas, ela vai gerar, ou ela pode gerar algum tipo de neurose. Isso é a ciência que diz. Compare com o que aconteceu com Adão. A culpa é um sentimento profundamente enraizado na estrutura do desejo humano. Ela se manifesta de várias formas, desde o remorso até a neurose. Então veja que a culpa é um sentimento profundamente ligado ao estado de desejo humano. Quando a serpente enganou Eva, ela provocou o desejo na Eva, de que a Eva comesse daquele fruto. Já a vergonha é um afeto a si mesmo, que surge quando o olhar do outro expõe uma falha ou uma inadequação. É um sentimento penoso, ligado à perda de dignidade e à revelação de fraquezas. Então Adão, em poucos minutos, eu não sou um psicólogo, psicanalista, né? Eu não sou nada disso. Apenas fiz uma pequena pesquisa e comparei com esse estado de Adão. Adão passou rapidamente por um estado pleno, seguro, tranquilo, onde não havia medo, onde não tinha dor, onde não sentia vergonha, sentimentos que ele simplesmente não conhecia, para um estado de neurose decretado aqui. Ele sentiu tanto medo que no seu desvario, esse medo levou a um desvario tão grande que ele achou que seria possível esconder-se de Deus, como alguém se esconde de Deus. E ele diz aqui no verso 10, né? Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, irmãos, ambas, culpa e vergonha, juntas e não tratadas, levam à neurose. Vejamos como Deus tratou a culpa e a vergonha do homem. A culpa do homem em seu estado mais avançado, a neurose. Para entendermos melhor, vamos ver o início do conflito na existência humana, na Terra, observando os 4 personagens que estão nesse texto aqui: a serpente, a esposa, o marido e Deus. Primeira coisa aqui, irmãos, é que a serpente, ela exerce o poder influenciador, afirmando meias verdades. Veja como a serpente, como Satanás, personalizado ali na serpente, ele conseguiu tirar Eva do seu estado pleno, do seu estado de paz.
Não podemos dizer que ele simplesmente mentiu para Eva. Mas o que ele fez? Ele fez uma mescla aí de mentira e verdade. Ele usou meia verdade. Veja aqui que ele diz aqui no verso 4 de Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: é certo que morrereis. A serpente diz: é certo que não morrereis. Ah, mas isso é uma mentira. É uma mentira, mas se você olhar mais a fundo, é uma meia-verdade. Porque Eva não morreu na hora. Ela trouxe a morte, ela permitiu a morte para si mesma, ela permitiu a morte para toda a sua descendência, e ela trouxe imediatamente a morte espiritual. A morte espiritual foi instantânea. Morto em delitos e pecados. Mas a serpente, ela faz o papel aqui do influenciador. Ou seja, e ele influencia misturando mentiras e verdades. Por que as seitas que existem no segmento cristão, por que as seitas, elas são muito mais numerosas na quantidade de pessoas do que as igrejas mais fiéis? Por que acontece isso? Porque é uma mistura da verdade com a mentira. E o erro é muito mais simples. Então se o erro é simples e eu coloco um pouco de verdade, então dá uma sensação que aquilo é verdade. Então algumas coisas as pessoas falam: não, mas isso aqui a Bíblia fala mesmo. Mas só que junto não está perfeito, não é aquela pregação de Cristo genuína, mas a mentira junto. Isso acontece com os conselheiros do dia a dia. Ou seja, pessoas que aconselham a vida das pessoas. Podem ser amigos, podem ser parentes, podem ser pessoas que dão conselhos que têm um fundo de verdade, mas eles não estão enraizados na verdade absoluta. Existem pessoas, irmãos, que são direcionadas por muitas coisas. A palavra de Deus diz que a revelação, as escrituras, são os oráculos de Deus. Mas existem oráculos, muitos outros oráculos, em praticamente todos os segmentos da sociedade. Por exemplo, a pregação dos falsos mestres, a pregação daquelas pessoas que fazem a filosofia, que fazem frases filosóficas, né? Tipo aquela que eu sempre menciono nos meus sermões, né? Você deve amar mais a si mesmo do que amar aos outros. Isso é uma influência. Pessoas que fazem esse tipo de frase e de pensamentos e que divulgam. Isso são influências, né? Músicas são oráculos. Filmes são oráculos. Novelas, livros, literatura, tudo é oráculo, desde que dê uma sensação de direção para alguém. Então, desde que promova uma ideia em alguém, para alguém agir de alguma forma, isso é oráculo. Então tem músicas que a pessoa ouve e ela sente vontade de consumir bebida alcoólica. Tem música que a pessoa ouve e ela fica deprimida. Às vezes a pessoa acorda super bem, vai limpar a sua casa ali, tá bem disposta para limpar, aí coloca ali para ouvir aquelas músicas que falam de depressão, de tristeza. Daqui a pouco aquela pessoa está lá triste e deprimida. Então, tudo pode ser oráculo. E Satanás, ele vai representar aqui, irmãos, a figura daquele que influencia. Então, quando nós trocamos a palavra de Deus por uma influência, seja ela qualquer, alguma coisa morre. Quando Deus disse: é certo que morrereis, e o influenciador negativo diz: é certo que não morrerás, sim, vai morrer. Porque Deus diz: é certo que morrereis. Então, ela não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Ela não morreu naquela hora, mas ela permitiu a entrada da morte no mundo, após Adão ter caído, né? Permitiu a entrada da morte no mundo. Então, quando nós trocamos a santa palavra de Deus por uma influência, seja da pessoa que você mais ama no mundo, pode ser um parente, pode ser alguém muito ligado a você, mas se for uma influência que não é enraizada nas Escrituras, alguma coisa morre.
Então nós devemos sempre, em todas as instâncias da nossa vida, comparar todas as coisas com as Escrituras. O segundo personagem aqui nessa história é a esposa. A esposa, até então, ela não tinha um nome. Ela não se chamava Eva ainda. Ela tinha um reconhecimento. Ela vai perder esse reconhecimento. Mas ela tinha um reconhecimento. Veja aqui, Gênesis 2, 22 e 23. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Aqui, ela tinha um reconhecimento. Adão olhou para sua mulher e falou assim: ela é minha carne, ela é osso do meu osso, ela sou eu, ela é parte de mim, ela é a minha vida. Do jeito que eu cuido de mim, eu cuido dela. Do jeito que eu amo a ela. Ela sou eu. Ela tinha um reconhecimento. Mas esse reconhecimento foi perdido. Agora, ela vai ter uma função de gerar a vida humana. Veja Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres vivos. Então, note, é um nome de honra? Continua sendo um nome de honra? Continua. Mas entenda como Eva começou a perder-se. Adão também começou a perder-se, nós vamos falar sobre ele. Mas como Eva começou a perder-se quando ela deu ouvidos à influência. Quando ela abandonou o que Deus falava que ela sabia tão bem. Porque Satanás, a serpente, pergunta para ela: o que você não pode fazer aí? Ah, não, Deus disse que eu posso comer de tudo. Ela conhecia, ela sabia. Deus deu essa ordem para o homem, mas ela e o homem eram um. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Eles eram um. Eles eram uma unidade. Ela era a costela dele, que se transformou numa companheira idônea. E aí, irmãos, ela começa então a perder. Ela tinha um reconhecimento. Agora não, agora ela tem uma função. Uma função de honra. É uma função de honra. Mas ela começa, o pecado começa a desmobilizar tudo. O pecado começa, Deus trouxe a ordem. Satanás influenciou através de Eva e depois Eva para o seu marido o caos. Então, dentro daquela ordem que Deus criou, foi semeado o caos. E essas coisas foram se corrompendo, se desligando, se desestruturando. E agora ele já não via mais ela como a minha costela, osso do meu osso, carne da minha carne, sou eu que está ali. Não, agora via ela, falou assim: é a mãe de toda a humanidade. Reafirmo, é uma função de honra. É um estado de honra ainda assim. Mas já não era mais aquele estado de reconhecimento que tinha. O pecado começou a fazer isto. Hoje existe uma luta social que se chama, é um crime, né? Uma luta social para combater esse crime, um crime que se chama feminicídio. Veja que ponto o pecado levou a humanidade. Hoje mulheres são agredidas, são mortas, porque existe uma incompatibilidade, alguma coisa assim. O homem toma aquela sua esposa, eles se casam e um dia ele mata ela. Veja o que o pecado trouxe para a humanidade. Veja que uma influência que parecia não ser tão ruim, porque tinha uma parte de verdade ali. Foi uma meia verdade, mas não foi a verdade inteira. Veja que uma pequena influência com uma aparência tão inocente causou. Ela poderia pensar: não, mas a serpente, o próprio Deus criou a serpente. Realmente o fruto é bom para o paladar. Eu acho que não vai morrer não, né? Deus é tão bom, tão misericordioso, acho que não é porque eu vou
só porque eu vou dar uma mordidinha aqui nesse fruto, que Deus vai me matar. Eu acho que Deus não vai fazer isso. Deus é tão misericordioso. E então, irmãos, esse tipo de pensamento distorcido, misturando verdade com engano, verdade com desobediência, verdade com traição, verdade com mentira, foi causando todo tipo de pecado que foi entrando no mundo. Então a esposa, ela tinha um reconhecimento. Agora ela tem um nome. Em idiomas latinos, como o nosso, a etimologia da palavra fêmea vem de fome. Eu não sei se em outros idiomas que deram origem, né, a vários outros idiomas, se é assim também. Mas os idiomas que vêm do latim, a palavra fêmea, ela tem a ver com fome. É com fome. O que significa isso? Significa que o marido, ele tem que alimentar a sua mulher para que ele tenha a sua prole. Essa é a etimologia da palavra fêmea. Então, a ideia é mais ou menos assim, imagina o homem da caverna, vamos pensar assim, né? Para ficar mais fácil. Então, ele saía, trazia a caça para alimentar a sua mulher. Porque a mulher alimentada, do corpo dela, ela alimentava o seu filho que estava sendo gerado e depois mantinha a vida dele do próprio corpo dela, que ela teria que amamentá-lo. Então, da mulher, o homem dependia da mulher para ter a sua prole, né? Então, ele alimentava a mulher para que a mulher com o seu corpo alimentasse o seu filho que estava sendo gerado e depois essa mulher mantivesse a vida do seu filho através da amamentação, né? Então, o homem, aliás, a mulher, ela tem o seu corpo e o seu corpo gera e mantém a vida. O apóstolo Paulo, ele fala que a mulher, ela foi preservada pela sua função de mãe, mãe do Salvador da humanidade. Não fosse a mulher, não teria o Salvador da humanidade. O terceiro personagem que nós vemos aqui é o marido. E o marido, ele faz a vontade da sua esposa. Mas, neste caso aqui, ele está fazendo a vontade da sua esposa em detrimento da vontade superior, que é a vontade de Deus. Então, veja como a mulher, como ela perdeu a sua condição, e ela serviu de instrumento para que o marido perdesse a condição também. Então, olha só, como houve a influência da serpente na mulher, a mulher se tornou a própria influência negativa no marido. Mas isso não omite a culpa do marido, porque o marido também conhecia a lei de Deus. Desse fruto não comerás. Então, ela foi perdendo aquela condição de ser uma com ele. E no buraco que ela caiu, ela puxou ele para cair também. E ele, em vez de firmar-se, ele voluntariamente se jogou com ela no buraco. Então o homem faz a vontade da esposa ao desobedecer e comer o fruto, mas sente em sua consciência o peso da iniquidade. Olha só uma sutileza que tem aqui, irmãos. Ambos fugiram e se esconderam. Veja aqui, Gênesis 3:8. Quando ouviram, né? Aqui está no plural, então só tinha os dois, Adão e Eva. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor seu Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Os dois fugiram e se esconderam de Deus. Mas o homem, ele entrou num estado tão deficitário da própria consciência dele, ele começou a se perder tanto dentro de si mesmo, e entendendo isso, é uma das formas da gente entender porque Deus chamou: onde estás? Tem pessoas que falam assim: mas Deus não é onisciente, então como é que Deus não sabia onde eles estavam, né? O homem começou a se perder tanto no seu estado de consciência, ele fez a vontade da esposa, desobedeceu e comeu. Mas aí ele sente na sua consciência um peso da iniquidade. Ambos fugiram se escondendo, mas o marido responde apenas por si. Veja aqui no verso Gênesis 3:10. E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu,
tive medo e me escondi. Esse estado que chegou a um ponto de uma neurose, passou por culpa, passou por vergonha, agora era medo, medo puro. Era um medo tão assolador que ele nem se preocupou com a sua mulher. Agora ele estava ali respondendo por si mesmo. Não, eu tive medo, desculpa, eu me escondi. Ele não falou assim, não, nós tememos, nós tivemos medo, por favor, não pese sua mão sobre a minha esposa. Ele, em nenhum momento ele tomou essa postura aqui. Tudo isso, irmãos, que está sendo falado aqui, é efeito do pecado. O pecado, ele vai... Isso aqui acontecendo ali ainda antes deles serem expulsos do jardim. Quando Deus chama a consciência, onde está? Onde você está agora? Dentro do que você fez? Com essa troca absurda que você fez? Onde você está agora? Qual é o seu estado de consciência? O que está acontecendo dentro de você? Olhe para você mesmo. Tente identificar o que está acontecendo com você. É isso que Deus está fazendo. E ele então agora é como se a mulher não fosse o osso do osso dele, não fosse carne da carne dele, não fosse mais a varoa, não fosse mais uma com ele, uma unidade. Agora ele está tão desesperado dentro do seu estado de consciência, ele está tão perdido, que ele fala, eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu tive medo, a única coisa que ele consegue falar, eu tive medo e me escondi do Senhor. Seu estado agora de consciência é perturbador e incapaz de se reverter por ele próprio. Ele até toma uma providência, mas toma uma providência tão inadequada, ineficiente, ao tentar esconder a sua vergonha. Veja aqui, Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmão, isso aqui não era roupa. Aqui está, essa palavra aqui, ela está bem traduzida por cintas. Era algo como uma tanga, né? Só escondia as partes íntimas. Não era uma roupa. Era uma providência. Ele tomou uma providência, mas uma providência inadequada. O homem tornou-se incapaz. Aquele que Deus falou assim, olha, pode colocar o nome em todos os animais. Você vai governar sobre tudo isso. Agora eu não conseguia governar sobre o seu próprio estado de vergonha, a sua própria incapacidade de estar na vida. Ele simplesmente faz cintas para ele. Algo que não podia suprir o que o corpo deles precisava, não era uma roupa. Aí vai entrar aqui no quarto personagem, que é Deus. Deus trata o homem eficazmente. A despeito dessa incapacidade, o homem se perdeu dentro de si próprio e não conseguia tomar providências simples para sua própria subsistência ali naquele jardim mais. E ele não conseguia mudar a situação da sua própria vergonha. Ele não conseguia fazer isso. Ele fez uma situação paliativa lá. Mas aí Deus, ele trata o homem eficazmente. Qual que é a primeira coisa que Deus faz ali, depois de chamar o homem à consciência do que estava acontecendo com ele? Olha como Deus é justo e misericordioso. Deus poderia simplesmente punir o homem, mas Deus faz todo um tratamento com ele. Deus faz todo um tratamento na mente dele. Entenda o porquê que essas coisas estão acontecendo com você. Entenda porque essas coisas sobrevieram a você. E procure entender a minha misericórdia agora. O que eu pretendo fazer para recuperar a dignidade que vocês perderam. Então Deus, a primeira coisa que Deus faz depois de chamar a atenção dele para o seu estado de consciência, Deus produz roupa eficaz, que elimina a vergonha e reveste o corpo deles. Porque agora, no mundo amaldiçoado pelo pecado, Gênesis 3,17, fala que a terra foi amaldiçoada por causa desse pecado, né? Agora no mundo amaldiçoado pelo pecado, haveria frio, haveria espinhos, haveriam insetos, haveriam plantas venenosas,
haveriam diversos problemas que eles deveriam lidar, e nus eles iam ter uma certa dificuldade. E Deus então derrama o sangue inocente pela primeira vez na terra, representado não, pelo animal, representando o perdão do pecado. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus poderia criar algo para ele. Deus poderia pegar folhas e fazer uma vestimenta de folhas. Seria ineficaz isso. Então é necessário agora o quê? Derramar sangue, tirar a pele de um animal, para que pudesse revestir a coroa da sua criação, que era o homem e a mulher. De toda a criação, Deus disse, haja isso, haja luminosos, haja isso, haja aquilo. O homem e a mulher, Deus fez com as suas próprias mãos. Amor puro. E agora então Deus, ele tem que derramar sangue, um sangue inocente. Não foi aquele animal que pecou, mas Deus teve que derramar o sangue inocente para retirar a pele do animal e revestir o corpo deles, eliminando a vergonha. E este sangue derramado vai providenciar para eles, futuramente em Cristo, o remédio para a culpa, que é o perdão, o sangue de Cristo derramado, que vai eliminar a culpa do ser humano. Então, além de Deus produzir uma roupa eficaz, eliminar a vergonha, revestir o homem, apontar para a sua misericórdia no sangue derramado que vai trazer o perdão, ele providencia o cuidado para que essa situação do homem não se perpetue. Veja aqui Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Deus expulsa o homem, nesse jardim havia a árvore da vida. Se o homem comesse dessa árvore da vida, ele iria prolongar-se perpetuamente naquele estado. Estado de culpa, vergonha e medo. Então, quando Deus expulsa o homem do jardim, não é que Deus está fazendo uma represália contra o homem, não é que Deus quis se vingar do homem ou coisa assim, não. Deus começa já a proteger o homem através da roupa, através do sangue derramado que vai apontar para Cristo, e expulsa o homem de lá para que ele não venha agora, já comeu do fruto proibido, para que ele não venha agora comer da árvore da vida também, que vai ser apresentado somente lá no Apocalipse depois, né? Que ele não venha comer dessa árvore e perpetue o seu estado. Irmãos, são tantas lições que a gente pode tirar daqui que se alguém hoje está em estado de culpa, estado de vergonha, estado de medo, isso não precisa se perpetuar na vida dessa pessoa. Não precisa. Existe um Deus misericordioso que moveu todas as coisas para reparar no homem o erro que o homem cometeu ao cair. Existe um Deus que pode mudar e transformar qualquer situação, qualquer conflito interno que uma pessoa esteja vivendo. Então Deus, ele produz roupa eficaz, ele providencia o cuidado para que essa situação do homem não se perpetue e providencia o Salvador. Veja aqui, Gênesis 3,15 é conhecido teologicamente como proto-evangelho. A primeira manifestação aqui do evangelho que vai operar a fé na vida das pessoas, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente é Cristo. Este te ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, a cruz. Então veja que primeiro despontar do evangelho aqui já foi logo lá. E aí então Deus providencia
o Salvador da humanidade. E como que ele providencia isso? Oferecendo o seu esconderijo. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Embora o homem tenha se lançado no mais profundo abismo, embora o homem tenha entrado num estado emocional, um estado de consciência perturbador e desesperador, que ele se perdeu dentro de si mesmo. O homem se perdeu no seu próprio universo. Embora o homem tenha manifestado tantas fraquezas e a sua incapacidade até mesmo de solucionar as suas próprias vergonhas e a sua própria culpa, Deus providencia um esconderijo por todos os perigos externos ou internos que podem afetar o ser humano. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus também, essa providência do Salvador, não oferece apenas um esconderijo, oferece também a paz de volta. Oferece o retomar da paz, porque quando eles caíram, o estado de consciência tornou-se totalmente perturbador. Eu chamei até de neurose aqui. Porque o homem estava perdido e devastado por um medo tremendo. E aí então Deus agora restaura a paz através de Cristo. Veja só, João capítulo 14. Eu sei de cor, mas como eu quero uma fidelidade ao versículo, eu vou ler aqui. 14, 27, irmãos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha aqui a diferença do primeiro estado com o segundo. A ideia aqui é voltar ao primeiro estado. Não como o mundo eu te dou essa paz. Não fazendo cintas e situações paliativas para que você sinta um certo conforto momentâneo. Não como o mundo pode te oferecer, mas como era antes, uma paz integral, plena, inteira, onde você vivia sem essa culpa, sem essa vergonha, sem esse medo avassalador. Então ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo. Portanto, não se turbe o vosso coração, e olha só, não se atemorize. Não se atemorize, porque este meu amor, é como se Deus falasse assim para nós agora: este meu amor representado na pessoa do meu Filho, que se fez um de vós, vai te restaurar a paz de tal forma, e esse amor é tão poderoso, que este amor lança fora todo medo. Porque nós vamos oferecer um esconderijo para você. E debaixo das nossas asas você está seguro. Aqui é a ideia mesmo daquela ave que coloca seus filhotinhos embaixo das asas para proteger. Só que aqui é as asas de Deus mesmo. Intransponível por qualquer perigo, seja externo ou que surja no interior do homem, da sua mente, do seu estado corrompido pelo pecado. E além da providência do Salvador, além de oferecer o esconderijo, a paz oferece também a proteção. 1 João 5,18 diz que aquele que está em Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, irmãos, quero concluir essa pequena meditação lembrando como Deus começou a sua providência, toda essa providência de amor, de misericórdia, de proteção, de cuidado. Como que Deus começou essa providência no homem caído? Chamando este homem a entender o seu próprio estado de consciência. Onde você está? O que está acontecendo com você? Irmãos, não adianta professar uma religião se você não entende o que está acontecendo com você, se o que está acontecendo no seu interior não for tratado. Não adianta você simplesmente professar uma religião, cumprir todos os preceitos, seja a religião que for, incluindo o cristianismo. Não adianta você cumprir todos os preceitos de uma religião se você está defasado, devastado por dentro, por culpa, por vergonha, por medos, por uma neurose qualquer. É necessário ser tratado. Por isso que o Evangelho, é só o Evangelho que vai operar a verdadeira fé no interior da pessoa.
Não é algum tipo de simpatia, algum tipo de crença, simpatia que eu digo assim, simpatizar com uma religião, uma igreja, um pastor, um padre, alguma coisa. Não é isso. Mas é a palavra viva, viva e eficaz, que penetra até o ponto de separar, é como espada de dois gumes, que penetra até o ponto de separar alma e espírito, junto e medula. É essa palavra que é regeneradora, que limpa de dentro para fora e vai lançar todo o medo, toda a culpa. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, diz o apóstolo Pedro. Então, irmãos, como Deus, no começo da sua providência, começou a sua providência perguntando ao homem, onde está? Procure, com sua sinceridade, responder a Deus essa pergunta. Não tenha medo, por pior que seja a sua situação, por pior que seja, muitas vezes é pecado. Muitas vezes eu nem vou responder para Deus porque eu pequei, estou em pecado. Responda para Deus assim mesmo, porque Ele é misericordioso. Se Ele quisesse te fulminar, Ele já teria feito. Ele está te oferecendo graça, misericórdia, perdão, te reestruturando. É isso que Ele está oferecendo, através do Santo Evangelho. Confiança, paz, que as coisas voltem ao lugar, que você não deixe mais o caos que Satanás trouxe, mas que você volte à ordem que Ele estabeleceu quando Ele criou as coisas, e isso através de Cristo. Procure com sua sinceridade responder a Deus essa pergunta: onde está? E caso perceba que está no estado de culpa, vergonha, medo ou outro sentimento perturbador qualquer, eu te aconselho, aceite a providência de Deus. Cristo é a